Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo ano, iniciando um novo mês e iniciando um novo tema. Esse mês nós vamos falar sobre acreditar, porque nós exploramos muito os porquês das coisas, os porquês das experiências que a gente vivencia. Porque nós estamos vivenciando desafios e estamos tentando entender o que são esses desafios, os nossos sentimentos, o porquê de tudo isso. É bem comum a gente acabar focando em busca de respostas que esclareçam as nossas dores, dúvidas e anseios. Mas nós precisamos também resgatar sempre quem somos. Porque, como estamos numa escola, estamos num lugar que nos recebe para o nosso desenvolvimento, estamos sempre tendo contato com as nossas fragilidades, porque nós viemos para fortalecer essas fragilidades. Estamos sempre tendo contato com as nossas ignorâncias, porque viemos desenvolvê-las, né? Desenvolver a inteligência. Estamos sempre em contato com as nossas chagas, porque viemos para curar. Só que a gente precisa também unir a tudo isso quem somos, nossas fortalezas e os nossos atributos. Precisamos lembrar que somos filhos de Deus. Deus nos criou com os seus atributos. Nos criou com os elementos que Ele possui. Estamos falando da inteligência suprema, da perfeição, da justiça e da bondade. Se nós somos derivados de Deus, nós somos constituídos dos seus atributos, dos atributos da divindade. Acontece que somos criados na simplicidade e na ignorância, com todos esses atributos. Então, nós precisamos vivenciar estradas que vão despertar em nós exatamente esses atributos. Por isso, as múltiplas encarnações, e em cada encarnação, um contexto, um cenário e uma provocação diferente. Hoje, nós vamos falar da grandeza do espírito. E eu começo resgatando aqui a parábola do grão de mostarda, que está presente no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, ok? E a parábola diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar em seus ramos. Nesse mês, falando sobre acreditar, iremos cada semana explorar sobre quem somos e sobre esse nosso processo de sair da simplicidade da ignorância e despertar os nossos verdadeiros atributos, que são derivados da divindade. Vamos destacar aqui quando Jesus nos ensina essa reflexão. Jesus veio à Terra encarnado para nos mostrar o nosso futuro, o nosso destino, para nos ensinar que fomos criados para sermos bons, para amarmos. E aí Jesus demonstrou, não só falou, demonstrou, para mostrar que é possível, para direcionar sobre o como fazer isso e para nos colocar a atenção no verdadeiro objetivo da vida na Terra, que não é ficarmos de barganhas, negociações, julgamentos e status, elevações ou humilhações. É para
desenvolvermos os nossos atributos. Quando a gente estuda o Evangelho e estuda a vida de Jesus na Terra, nós percebemos feitos que nós nomeamos como milagres. Tão distante é a nossa capacidade de fazer tudo o que ele fez. Então a gente disse, é impossível fazer isso, vamos chamar de milagre. Quando a gente faz o estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente aprofunda o entendimento do fluido cósmico universal e da manipulação do fluido cósmico universal através da nossa mente, das nossas ações e da nossa vontade. E aí a gente aprende que não existe milagre. O que existe é a liberdade de um espírito superior utilizar da lei natural da vida. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, fala das leis morais. E lá explica justamente a lei natural da vida. Tudo que Jesus fez, fez conforme a lei natural da vida. A doutrina espírita nos ensina sobre, através dos espíritos elevados que vieram nos ensinar pela literatura, mas a ciência também nos ensina sobre. E vem cada vez avançando mais os métodos que conseguem materializar, né, as percepções, comprovando o que Jesus nos ensinou por parábolas, né? Porque não tínhamos a condição de compreender naquela época. Pois bem, então Jesus teve uma série de atuação no mundo que manipulava as energias, o corpo, quantas curas ele fez, manipulação fluídica, que influenciava, que inspirava, que perdoava, que amava. Todas as atitudes de Jesus serão as nossas naturalmente, quando a gente amadurecer espiritualmente. Como que a gente faz para chegar lá? Vivendo as múltiplas encarnações. Mas não vivendo como um sonâmbulo, vivendo com a vigilância de raciocinar sobre as experiências e identificar nelas os pontos que estamos tendo a oportunidade de amadurecer. Nós viemos para mudar. Por isso, Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda. O reino dos céus não é um castelo de ouro, de riquezas, que estamos aqui conquistando através de comportamentos. O reino dos céus é a prática do amor, a natureza do amor. Nós estamos construindo esse reino em nós. À medida que vamos despertando a inteligência e compreendendo os nossos atributos e como utilizá-los em cumprimento à lei de amor. De novo, indico o estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, porque esclarece muito, né, como que funciona essa lei de amor. Quando nós estamos falando da semente, né, o grão de mostarda que vem da sua natureza simplista, pequenininha, que parece não valer nada, ela é inserida na terra e recebe os elementos necessários, esse grãozinho se transforma numa grande árvore. É a nossa história. Ok, temos ignorâncias, temos dúvidas, temos padrões comportamentais que nos colocam em prejuízo. Mas tudo isso está em constante transformação. Então, algumas dúvidas que você tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje você não tem mais. Por quê? Porque está despertando a sua inteligência. A semente não vira uma árvore da noite para o dia, né? Ela começa a se desenvolver
constituindo outras partes que vão viabilizando outras partes e que viabilizam outras partes até que se tenha o seu destino pronto. Mas esse desenvolvimento só continua fazendo sucesso com os elementos que lhe são necessários. Se você não colocar a semente numa terra fértil, ela não vai progredir. Se você coloca numa terra fértil, mas não acrescenta os elementos que lhe são necessários, ela também não vai progredir. Somos espíritos grandes, porque somos filhos da inteligência suprema, do amor. Nós somos luz. Fomos criados para sermos o amor em ação. Esse é o reino de Deus que nós estamos construindo dentro de nós, através do despertar das virtudes. Por isso nós precisamos buscar conhecimento. Porque através das novas ideias, nós vamos criando outras soluções, outros caminhos e testando comportamentos novos. E ao testar comportamentos novos, analisamos os efeitos que nos ensinam e vamos tirando as nossas conclusões, decidindo o que não ser mais, o que não fazer mais e o que adotar como nova conduta, pelo interesse de onde nós queremos chegar. Por isso é muito importante, sim, eu conhecer minhas fragilidades, minhas dores, meus medos, meus anseios e tratá-los. Mas, acima de tudo isso, ainda é mais importante eu compreender o meu destino. Para que eu fui criado? Onde eu vou parar? Porque sabendo do meu destino, eu vou colaborar com o agora para avançar o mais rápido possível para esse destino. Quando eu não sei para onde eu vou, eu não foco em utilizar das minhas experiências agora para colaborar com isso. Eu pairo, eu estaciono, eu fico num looping, só vivendo da experiência do agora, sentindo, tendo opinião, fazendo, sem tirar conclusões, afinal, que diferença faz? E aí eu acabo vivendo como um sonâmbulo. E a galera tá indo para lá, aí eu vou junto. A galera tá vindo para cá, eu vou junto. A moda agora é essa, então é a moda. Tá, mas por quê? Onde você quer chegar? Então conheça a sua origem. Conhecendo a sua origem, você entenderá o seu destino. Os caminhos para te levarem até lá são múltiplos, infindáveis. Deus os cria para as nossas necessidades. Mas o progresso é lei, está lá nas leis morais, o progresso é lei e chegaremos lá, podendo colaborar, podendo dificultar. Então, a partir de agora, lembre, você é filho da inteligência suprema. Você é uma criatura que deriva dessa inteligência suprema. Você é constituído de virtudes. Suas falhas, seus erros, seus enganos são somente a expressão de você ainda não saber utilizar dessas virtudes em cumprimento à lei de amor. Mas fica tranquilo, progresso é lei. Você vai cada vez mais despertar novas virtudes, se fortalecendo como o grande espírito que você é. E o que você pode fazer agora com isso? Colaborar, aprender, vigiar e se dedicar para desconstruir o que não lhe serve mais e construir a sua nova maturidade, dando a você os elementos que lhe são necessários para o seu crescimento, essa sementinha, esse grão de mostarda
vai se desenvolvendo pouco a pouco. Talvez você já tenha algumas folhas no seu caule. Talvez você só tenha um caule. Talvez você esteja com muitas folhas ou poucas. A pergunta é: o que você vai fazer agora com isso? Grande espírito que você é. Semana que vem a gente continua a reflexão sobre acreditar nas verdades da verdadeira vida e no que verdadeiramente somos. Até lá.